Olá, tudo bem? Está começando o nosso Saúde em Conexão e a gente já agradece você aqui, a sua presença, de acompanhar mais esse bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a Mayara que está aqui ajudando a intermediar a nossa conversa. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Muito, principalmente para nós mulheres. Anota esses dados aí, depois o doutor vai me corrigir, já apresento ele. Mas a projeção até 2025 é que nós tenhamos mais de 73 mil casos novos de câncer de mama. 73 mil novos casos. O doutor depois vai poder esclarecer se isso realmente é verdade ou não. Para conversar com a gente hoje aqui, a gente trouxe o doutor Tiago Martins, o nosso mastologista parceiro da SSG, que vai nos dar bastante orientação sobre esse assunto. Doutor, muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite, falar de um tema tão delicado, viu? Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, vamos conversar então. Mais de 73 mil novos casos. Se a gente tem essa noção, essa proporção, por que hoje muitas mulheres ainda relutam e fogem do exame de mamografia? Na verdade, eu diria que talvez não seja só do exame da mamografia, né? Mas também, inclusive, da questão do medo de ter a doença, né? A doença é uma doença que ainda ela tem um estigma muito grande. O câncer de mama é uma doença que traz consigo um estigma muito grande. E é muito complicado, às vezes, de você vencer esse tipo de estigma, né? Medo, insegurança, né? A palavra câncer, ela traz uma ideia, às vezes, na minha opinião, muito errônea em relação à terminalidade, Sim. né? E que tem muita gente que, às vezes, prefere não investigar, não fazer alguma coisa por conta desse receio, que, na verdade, depende muito de pessoa para pessoa. A gente tem aquelas pessoas que são extremamente proativas em relação a olhar para um problema e tentar resolver, e outras que tentam, de certa maneira, não seria nem negligenciar, mas alguma maneira de tentar fugir daquilo, mas infelizmente não é assim que se resolve, né? Porque normalmente a mulher acaba meio que entendendo como o diagnóstico uma sentença de morte, né? Justamente o inverso daquilo que a gente tenta mostrar, né? Eu converso com as pacientes geralmente num momento do diagnóstico. Eu digo que a maior parte das pacientes que têm ou que tiveram câncer de mama, elas estão vivas, com as mamas e tocando a vida delas geralmente normalmente, né? Então, o que a gente diz é que a gente precisa quebrar um pouquinho essa ideia, né? Muito vem de uma, vamos dizer assim, de uma realidade. Às vezes essa situação de olhar para essa sensação de morte, olhar para trás e saber, às vezes, de algum caso que aconteceu, mas e que realmente, há alguns anos atrás, um diagnóstico desse, a gente tinha cenários bastante negativos. Sim. Né? Mas hoje em dia, a gente tem um panorama muito diferente. E esse panorama que eu digo a gente hoje estuda, vamos dizer assim, de certa maneira, e é uma tentativa, logicamente, não é nada no sentido de existir isso, mas a gente está estudando talvez possibilidades de alguns tipos de tumor a gente não precisar nem operar, por exemplo. Que bacana. Outros que a gente vai operar e a paciente, por exemplo, não precisa fazer químio. Né? Então, a evolução que a gente teve no sentido de melhora dos resultados do tratamento mudou bastante o cenário que a gente vive hoje, mas talvez não mudou muito para, vamos dizer assim, na cabeça do paciente que talvez seja leigo, né? Eu estava até conversando com uma amiga antes de vir aqui. E eu sou do tipo, por mais que eu trabalhe na área da saúde há 22 anos, que eu tenho medo de ir ao médico e receber o diagnóstico. Hora que recebe para o tratamento, vamos embora. Mas, né, tem uma grande parcela, conversando com uma amiga hoje, falando que a gente ia conversar sobre esse tema, né? Ela tem uma irmã mesmo, que é fumante, que depois a gente vai conversar ainda a respeito da questão física, né? O que impacta, e que não cuida da saúde. Né? A mãe dela foge do exame. Vão pensar que eu sou a paciente fujona, né? Então, entra muito nisso do paciente, às vezes, ter esse medo desse diagnóstico. Mas a gente
tem que lutar contra essa questão, né? E o doutor acha que essas campanhas do Outubro Rosa, elas podem motivar a paciente a ir realmente atrás? Com certeza. Eu acho que todo momento é momento de se cuidar, né? De tentar buscar vamos dizer assim, uma situação de qualidade de vida e de saúde cada vez maior. Mas quando você entra, por exemplo, no Outubro Rosa, isso toma uma notoriedade maior, né? E ajuda bastante, ajuda muito no sentido de da paciente lembrar, né? Da paciente, chegou um momento às vezes de eu fazer, né? E tem pacientes que não obrigatoriamente fazem isso em outubro, fazem em outros momentos, mas o importante é ter esse cuidado, né? O intuito da avaliação e o que a gente propõe como prevenção, né? Prevenção é uma coisa muito diferente de fazer exame. Sim. Né? Então, fazer o exame, que eu digo assim, o exame, ele é, na verdade, uma maneira de nós tentarmos detectar uma doença de maneira precoce, né? O que muda, no caso especificamente aqui do que a gente está conversando, do câncer de mama, muda de maneira significativa aquilo que a trajetória do paciente pelo tratamento. Sim. Diagnóstico precoce hoje talvez seja uma das maiores, se não a maior, talvez uma das maiores armas que a gente tem no tratamento do paciente oncológico, né? Mas a prevenção e é o que eu acho que a gente tem que, de certa maneira, estimular, é justamente a questão de estilo de vida, né? Como é que essa paciente, vamos dizer, o que ela faz, como ela faz. A gente trabalha muito os fatores de risco. Né? Então, isso é prevenção. Né? Mamografia é diagnóstico precoce. As duas coisas trabalhando de maneira sinérgica, a gente tem vamos dizer assim, o melhor cenário possível. E, doutor, falando agora da questão de exames, né? Anos atrás, era muito trabalhado a questão só do se toca, mulher, faça o autoexame. E, na verdade, a gente sabe que só o autoexame não resolve, só a mamografia, só um exame ou outro. A gente tem que trabalhar realmente um diagnóstico com várias frentes e, principalmente, análise, claro, atendimento do médico. Eu acho que para que a gente tentar situar em relação a momentos que a gente já teve, né? Existia uma propaganda clássica que passava na TV, que era a Cássia Kiss fazendo autoexame, né? Há muito tempo atrás. O autoexame, por que a gente hoje talvez não toque tanto na situação de falar do autoexame? Porque o autoexame foi pensado inicialmente como uma maneira da gente tentar diminuir, vamos dizer assim, como uma maneira de um rastreio para câncer de mama e a gente fazer um diagnóstico precoce, né? O problema é que para uma lesão de mama ser palpável, né, a gente diz que assim, lesões com menos de 1 centímetro, geralmente a gente não palpa, né? Situações de exceção, logicamente, talvez, mas via de regra o que a gente diz é lesões palpáveis na mama, a gente geralmente vai ter lesões acima de 1 centímetro, né? E assim, o que se viu ao longo do tempo é que o autoexame não diminuiu morte por câncer de mama. Certo. Por isso que é uma coisa que a gente hoje orienta o quê? Né? A gente diz que existe um termo chamado vigilância das mamas. É um termo utilizado em protocolos, inclusive, internacionais. E essa vigilância da mama é justamente a paciente conhecer o que é o normal da mama dela. Uma vez por mês ela vai chegar na frente do espelho, às vezes antes do banho, ou quando ela está deitada, palpar a mama dela. Avaliar, olha, percebi uma área que no mês passado eu não percebia. Né? Esse é talvez o start para que ela procure. Certo. Né? Da mesma maneira, assim, eu faço a mamografia de maneira anual, que seja, e porque eu fiz a mamografia, tá tudo ok, então eu não tenho nada. A gente sabe que existem algumas alterações que podem ser vistas, por exemplo, para um exame de imagem. Existem alterações que a gente pode, por exemplo, fazer no exame físico do paciente durante uma consulta, né, com especialista, e que não obrigatoriamente a gente vai ver a mesma coisa em todas as diferentes modalidades de avaliação. Né? Então, eu digo que ter uma avaliação de qualidade é você, às vezes, ter um médico que esteja te avaliando, te examinando da maneira correta, né? Sabendo qual é a sua situação em específico e sabendo qual que é a maneira mais adequada de te avaliar. Né? Agora, como método, né, da gente orientar a população,
A mamografia foi o único método até hoje de que a gente chama de rastreamento, tá? Que diminuiu a mortalidade por câncer de mama. Então, por isso que hoje a gente bate tanto na importância de você, a partir dos 40 anos, segundo, né, o que a própria Sociedade Brasileira de Mastologia orienta, a partir dos 40 anos, você começar o seu rastreamento para câncer de mama. Então, é importante a gente falar para as mulheres, né, doutor, que o autoexame, ele não exclui o exame de mamografia. Exatamente. E a mamografia não exclui um ultrassom, um autoexame, uma avaliação médica. É um conjunto. Exatamente. É um conjunto que vai trazer, talvez, a maior chance da paciente fazer um diagnóstico de maneira mais adequada e um tratamento, por consequência, da maneira mais adequada. E falando até mesmo na questão de exames, doutor, quando a gente vai fazer determinados ultrassons, acho que é importante a gente buscar também um profissional que ele é especialista naquela área. Então, se você vai fazer um ultrassom, por exemplo, de rastreio de endometriose, é interessante buscar um profissional que ele tenha essa experiência. A mesma coisa, acredito que a mamografia e ultrassom de mamas, né? Porque vai auxiliar no diagnóstico. Eu acho que, assim, qualquer profissional, né, por exemplo, da área da radiologia, né, já que você comentou, mas não só na área da radiologia, né, a gente tem as especialidades médicas, Sim. então é justamente aquilo que a pessoa se dedica a fazer, né, então procurar uma atenção especializada eu acho que é talvez um caminho interessante nessa jornada. Doutor, agora para a gente entender assim, vamos pensar assim na questão do autoexame, a mulher lá se percebeu, se tocou, identificou um carocinho, um nódulo. O primeiro caminho é ir ao ginecologista ou já ir direto ao mastologista? Eu acho que não tem uma regra para isso, né? Eu acho que o ginecologista vamos dizer assim, é o médico que avalia a mulher de maneira geral. Geral. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas ele é o especialista na saúde feminina, né? Então, tanto um ginecologista, né, quanto um mastologista podem se prestar a fazer, por exemplo, um exame físico das mamas, a avaliação por imagem das mamas, né? E aí vamos dizer, olha, temos um diagnóstico aqui, né? Ou olha, eu tive uma alteração que é muito comum a gente receber no consultório, tive uma alteração do exame de imagem. Essa alteração do exame de imagem, não, olha, eu acho que vale a pena você conversar com talvez o especialista, o mastologista, né? É uma coisa, esse é um movimento que ele já acontece, né? E eu acho que tanto um quanto o outro, desde que a paciente sendo bem avaliada pelo profissional que ela escolha, eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que até mesmo pelo próprio ginecologista, que a gente acaba tendo uma maior... digamos assim, a gente talvez fique um pouco mais à vontade, porque é aquela médica, aquele médico, que a gente geralmente vai todos os anos. Já acompanha de longa E eu data. acho que é sempre válido a gente lembrar que a gente já até falou em outros podcasts aqui sobre a importância do autoconhecimento. Quando você, principalmente mulher, se conhece, seja na tua saúde íntima, nas suas mamas, no seu corpo como um todo, qualquer coisa que altera, você já consegue ter essa percepção e falar, eu preciso de um profissional. Sim. E não ficar com essa questão do medo. Eu sou bem diferente de você, bem diferente. Saiu um negocinho do lugar, um fio de cabelo tá estranho, eu não fico esperando, eu vou atrás do profissional para ajudar. Então eu já tenho esse perfil bem diferente. E eu acho que o autoconhecimento, ele ajuda muito isso. Porque a gente tem, acho que, uma percepção melhor sobre nós. E a gente vai tendo um pouquinho mais, talvez, de coragem. É melhor que não aconteça, né? Mas é melhor que eu tenha um diagnóstico precoce do que ficar sofrendo com aquela... Nossa, eu tô sentindo algo diferente. Passa anos e anos e a pessoa não procura ajuda. Absoluta certeza, porque eu sofro isso na minha pele constantemente. Doutor, falando ainda, pegando esse gancho da questão do autoexame... Hoje até tem uma pergunta, né, de uma colega minha. A gente quer saber assim, a gente está se observando, mas existe algum sinal sutil que vai acontecendo nas nossas mamas, no nosso corpo, que a gente tem que ficar mais de olho? Câncer de mama dói? O câncer dói? Tá. Então, assim, como sintomas, né, assim, sinais ou sintomas, a doença, ela pode se apresentar de várias maneiras. Então, o que é mais comum,
né? No sentido da gente fazer o diagnóstico por uma queixa, nódulo mamário. Né? Então, ter um nódulo na mama não é normal. Tá? Mas isso não quer dizer que todo nódulo na mama seja câncer, muito pelo contrário. E esse nódulo, ele tem algum aspecto diferenciado de um... Na verdade, para uma situação da gente pensar na paciente, olhando para a mama dela e palpando, eu acho que fica um pouquinho difícil dela perceber se esse nódulo, às vezes é um nódulo mais endurecido, se é menos endurecido, se ele é bem delimitado, se não é. Então, o fato da mulher palpar uma nodulação na mama já é motivo, por exemplo, dela procurar um médico. Da mesma maneira, saída de secreção pelo mamilo, sem a mulher ficar apertando o próprio mamilo. Então, sair de maneira espontânea. Quando a gente sabe, quando esse líquido que sai, ele é claro como água, que a gente chama em água de rocha, ou às vezes quando ele é sanguinolento, tá? São alterações suspeitas. Quando a gente tem, às vezes, alterações na pele da mama, a pele às vezes pode ficar avermelhada, ela pode ficar, às vezes, espessada. Algumas áreas em que a mama parece que está criando um abaulamento, ou às vezes uma área de retração que não existia. Né? Esses são sintomas que às vezes as pacientes podem notar e podem procurar. A dor, e aí fazendo um parênteses, né? A dor eu digo que se câncer de mama sempre doesse, talvez as pacientes chegariam de maneira bem precoce no nosso consultório. Sim. Né? Então a gente não tem que esperar ter dor para a gente, por exemplo, procurar um médico ou achar que, porque não tem dor ou porque tem dor é benigno. O que eu digo nós vamos, a maior parte dos diagnósticos de câncer de mama, se nós pegarmos, né, os diagnósticos, o que levou o paciente a fazer o diagnóstico, a dor, ela é um sintoma que geralmente a gente vê numa parcela muito pequena das pacientes com câncer de mama. Pode ter dor? Pode. Pode não ter dor? Também pode, tá? Então, a dor, ela não é um critério para a gente dizer eu tenho uma maior ou menor probabilidade de ter câncer. Às vezes a gente tem alguns pacientes, alguns colegas, câncer não dói. Eu falo, olha, não vamos por esse lado, né? Então, assim, tá diferente? Tá diferente. Então, procura alguém para te avaliar de maneira mais precoce, procura um mastologista, ele vai te avaliar, vai te ver, e aí, dependendo de como for, vai definir o que vai ser necessário. E doutor, o rastreio ele começa a partir dos 40 anos para a população normal. Aquelas mulheres que já têm casos de câncer de mama na família, quando ela deve começar esse rastreio? Então, vamos lá. Ter simplesmente o caso de câncer de mama na família isoladamente não é um critério que a gente possa dizer assim, olha, você obrigatoriamente vai ter que começar antes. Tá? Então, por exemplo, existem situações o que a gente usa via de regra, né? Então, você, por exemplo, eu tenho uma parente de primeiro grau, né? Então, mãe, irmã, filha, né? Que teve um diagnóstico, né? Às vezes a gente fala para essa paciente iniciar esse rastreamento 10 anos antes, tá? Da idade em que essa pessoa fez o diagnóstico. Quando a gente fala isso, a gente orienta a fazer dessa maneira, é importante a gente notar que geralmente isso é a partir dos 30 anos. A gente não inicia o rastreamento, tá? Antes dos 30 anos, nessa situação da história familiar especificamente, quando eu não tenho, por exemplo, uma mutação genética, alguma coisa assim. Tá? Existem mutações genéticas e existem outras alterações onde a orientação de um momento de começar, ela vai depender, por exemplo, não só da história familiar, mas, por exemplo, um paciente que fez radioterapia na região do tórax por conta de tratamento principalmente de linfoma, né? Essa paciente, ela tem uma orientação específica de qual é o momento dela começar, né? Geralmente 8 anos depois do tratamento, não antes dos 30, entendeu? Então, assim, é importante que a paciente seja bem assistida para justamente a gente orientar qual é o momento daquela paciente começar. Né? Via de regra, para a gente falar para uma população inteira de um país, qual que é a maneira que a gente fala?
40 anos, você tem que estar fazendo. Agora, essa regra talvez não se aplique a todas as pacientes, né? Então, existem, como eu falei, existem síndromes em que a gente não vai obrigatoriamente fazer mamografia, a gente vai ter que fazer a mamografia e mais algum método, ou às vezes a gente inicia com outro método durante um determinado tempo e a partir dos 30 anos a gente vai fazer a mamografia complementar. Então, não a análise a avaliação de caso a caso, né, ela ajuda muito nessa situação. E isso se faz dentro do consultório. Isso não se faz, por exemplo, numa situação de você falar, olha, a minha colega aqui, ela começou aos 40 anos e para mim também tem que começar aos 40. A gente olha lá, não, olha, a sua mãe teve um diagnóstico com 41. Opa, então pera lá, será que a gente não tem que antecipar isso? Tá? Então é mais nesse sentido. Eu acho que orientar o momento do início a partir dos 40 anos para todo mundo. Situações específicas, às vezes a gente tem que mudar a estratégia e a maneira como a gente vai fazer esse rastreamento. E a partir dos 40, então, anualmente, a mulher faz o exame? Isso. A Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, né, que é vamos dizer assim, a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, eles têm já um parecer conjunto de longa data que fala a partir dos 40 anos. Importante a gente falar que, assim, paciente, por exemplo, num contexto, né, de atendimento em sistema público de saúde, né? Infelizmente, a gente tem uma orientação que é uma orientação que já foi, né, de certa maneira, já foi mostrado até por estudo científico, que eles orientam fazer a partir dos 50 anos. Certo. Então, né, por exemplo, eu não sei qual a idade de vocês, mas vamos dizer, eu sou uma paciente que utiliza o serviço do SUS e quer fazer uma mamografia, às vezes, de rotina aos 42 anos, ela não tem acesso. Mas tá? não tem a lei da mamografia? A lei, na verdade, a questão não é uma lei da mamografia, o que o Ministério da Saúde define a partir dos 50 anos. Entendi. E ao depender da avaliação dessa paciente, ela vai fazer a cada 2 anos. Só que o problema, quando eu falo em estudo científico, houve um estudo muito robusto do ponto de vista, né, de avaliação de casos no Brasil, que a gente chama de epidemiologia, onde de cada 3 pacientes que a gente faz diagnóstico de câncer de mama, uma está abaixo dos 50 anos. Nossa. Então, esse tipo de orientação feita a nível de sistema público, ele faz com que a gente deixe de diagnosticar um número muito significativo de pacientes. Né? A nossa, assim, a orientação, né, eu como mastologista, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela orienta justamente a partir dos 40 anos. Por quê? Porque a gente sabe que existe um número muito grande de diagnósticos entre 40 e 50 anos. Né? Então, vamos dizer assim, é uma dificuldade, às vezes, que algumas pacientes se enfrentam no dia a dia delas, numa coisa que elas estão sendo, às vezes, proativas em tentar cuidar da saúde, mas existem alguns entraves, infelizmente. E o doutor acredita que por conta desses entraves e por mais que haja uma mobilização social, principalmente no mês de outubro, que fica mais em evidência, né, a questão da prevenção, do cuidado, do diagnóstico, porque ainda, né, o doutor colocou aqui, às vezes da idade abaixo dos 50, consegue ter um diagnóstico de câncer, né, consegue rastrear. Por que muitas vezes com tanta campanha, doutor, a gente ainda consegue, muitas mulheres acabam tendo seu diagnóstico num estágio muito mais avançado do que poderia ter encontrado lá atrás, de repente, se fosse feito? A situação do diagnóstico avançado, ela se dá por muitas... Não dá para a gente virar e falar assim, olha, existe uma situação específica, né? Hoje a gente tem... Às vezes a gente tem pacientes, às vezes, que são muito bem instruídos, que estão lá, vamos dizer assim, se cuidando, e outras pacientes que, às vezes, na realidade do dia a dia dela, ela não está nem pensando no câncer de mama, né? Sim. Então, tem pacientes que não se tocam, né? Não fazem essa vigilância das mamas que a gente orienta. Tem pacientes que não têm acesso, né? Então, dizer que existe um motivo específico fica um pouco complicado, né? Mas a gente tentar, vamos dizer assim, mostrar qual que é a evolução, por exemplo, de um paciente que faz um diagnóstico avançado. Uma paciente que
faz um diagnóstico de maneira precoce, né? Qual é o desfecho, qual que é o número de pacientes que vão, vamos dizer assim, que vão estar vivos dentro de 5, 10 anos. Isso eu acho que talvez seja uma arma muito poderosa quando a gente conversa. Sim, né? sim. Mostrar que, assim, como a gente falou, existem pacientes em estadios iniciais onde a gente talvez consiga abrir mão inclusive de algumas necessidades do tratamento do ponto de vista assim, olha, foi uma lesão muito pequena, né? Será que é possível a gente não precisar fazer quimioterapia? Sim, a gente já consegue pacientes que não, vamos dizer assim, consegue tratar pacientes que talvez não necessitem de quimioterapia. Certo. Né? Pacientes talvez que não precisem tirar a mama toda, pacientes onde a gente pode instituir, às vezes, uma cirurgia menor, onde a gente mantém a mama da paciente, né? Consegue reconstruir a mama da paciente de maneira satisfatória. Então, mostrar para o paciente essa diferença, né, no dia a dia, às vezes nessas campanhas, é o que eu acho que a gente tem que fazer. Né? É importante a gente falar que, assim, se a gente pegar uma população, né, vamos dizer assim, 10 mulheres que vivam até os 85 anos, né? 10 não, desculpe, a cada 8. 8 mulheres que vivam até os 85 anos, dessas 8, uma pelo menos vai ter câncer de mama. Certo. Então, a doença, ela é um problema de saúde pública, né? É um gasto absurdo. É a neoplasia que, vamos dizer assim, que a gente mais faz diagnóstico na mulher, tirando os tumores de pele, né? E é o câncer que, infelizmente, ainda assim, por mais que a gente faça campanha, que a gente converse, que a gente fale, é aquele que mais mata. Né? Então, esse esforço é um esforço necessário, na minha opinião, né? Porque, como eu falei, a pessoa que às vezes está lá no dia a dia dela, se ela não tem acesso, se ela não tem contato, por exemplo, com alguém que fala, a partir dos 40 você tem que fazer isso, né? Então, ela não vai atrás, ela está tocando a vida dela, né? Está tocando a vida dela. A gente falou muito, doutor, e é até importante, antes de fazer outra pergunta, quando uma paciente consegue diagnosticar precocemente, quais são as chances de cura dela? As chances de cura, dependendo do estadio, nós estamos falando de um estadio, vamos dizer assim, de uma chance de cura, às vezes, que ela ultrapassa 90% vamos dizer assim, num intervalo de 5 anos, né? Hoje, a gente fala que a sobrevida das pacientes está cada vez maior. Certo. Né? A gente está conseguindo resultados melhores. E isso não só por conta, às vezes, do tratamento, vamos dizer, por conta de um tratamento como um todo, né, que está avançando ao longo do tempo. Certo. Né? Então, hoje a gente tem drogas novas para a gente, às vezes, oferecer para essa paciente. A gente tem cirurgias, às vezes, mais efetivas. A gente tem, às vezes, tratamentos com a radioterapia, quando necessária, mais efetivos, onde a gente tem menos eventos adversos, né, efeitos adversos do próprio tratamento. Então, a depender do estadiamento que a gente está falando, a chance é muito grande. Agora, por exemplo, se eu pegar uma paciente que, às vezes, a doença não está só localizada na mama e talvez ela tenha um foco lá à distância, né? Às vezes nos ossos lá, né? Essa mortalidade, ela cai para 25% em 5 anos. Certo. Né? Então, assim, a gente tem vamos dizer assim, um intervalo, né? Uma diferença significativa. Bem significativa, né? A gente está falando aqui, às vezes, dos sinais físicos, né, que a mama pode apresentar, entrando nessa questão da vigilância das mamas. O doutor considera que, às vezes, o fator psicológico, né, pode desencadear em ter a doença ou não? A gente não tem nada do ponto de vista científico que eu possa virar e falar assim, olha, realmente, né, uma paciente que tem tal situação do ponto de vista psicológico, ela tem um risco maior de ter câncer. Muito difícil da gente comprovar isso, né? Do ponto de vista científico, vamos assim dizer. Tá? Existem fatores de risco que são muito bem estabelecidos, né? Agora, o fator, vamos dizer assim, psicológico, eu não consigo, pelo menos não nesse momento, à luz do que a gente tem, né, em literatura e tudo mais, dizer que obrigatoriamente uma paciente que tenha um determinado tipo de, vamos dizer assim, de situação psicológica, ela vai estar sob um risco maior de ter câncer. Uma ansiedade, um estresse muito alto, isso não leva... Eu não tenho como não dizer... tem como afirmar. Como virar e falar, isso aqui foi gerado por conta do seu, vamos dizer assim, do seu problema psicológico. Não é determinante, não é um fator determinante. Não.
E falando, né, agora há pouco a gente falou sobre a questão da detecção desse câncer em estágio mais avançado. Existem diferentes tipos de tumores, né, doutor? Sim. E para cada um tem um tratamento diferente. Às vezes tem aquele tumor que ele vai crescer de forma lenta, e às vezes a gente tem aquele que dobra de tamanho num curto espaço de tempo, né? Isso. Câncer de mama hoje a gente sabe que existem subtipos diferentes, inclusive para cada subtipo, às vezes a gente tem que empregar estratégias de tratamento diferentes. Né? Então existem sim alguns tipos de tumor que são, vamos dizer assim, mais agressivos, onde a gente vê um comportamento às vezes de crescimento, ou às vezes eles têm uma chance maior, por exemplo, da gente ter uma lesão à distância e tudo mais. Outros que têm um comportamento que a gente chama mais indolente, né? O crescimento ele é mais lento, mas que tanto um quanto o outro, eu falo que o tratamento de câncer de mama, tem gente que faz tratamento de câncer de mama como se fosse uma linha de produção de fábrica, né? Antigamente era assim. Até porque a gente não tinha tantas opções do ponto de vista terapêutico, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, se eu tiver uma paciente com uma característica tumoral específica e ela tem lá um tumor, por exemplo, de 3 centímetros, ela talvez tenha indicação de iniciar o tratamento por cirurgia. Se eu mudar, às vezes, só o subtipo tumoral, continua a mesma paciente, o mesmo tamanho do tumor, tudo igual. Mas o que muda, às vezes, o subtipo tumoral, ele é diferente. Então, a gente vai ter, às vezes, uma estratégia de necessidade de tratamento clínico antes, usar remédio, reduzir o tamanho da doença, para daí a gente depois instituir o tratamento cirúrgico. Então, essa mudança, né, é uma coisa que gera muita confusão, às vezes, para os pacientes. Às vezes falam assim, doutor, mas eu conheci uma pessoa que teve um caso, ela tem a mesma idade, o tamanho dela era o mesmo, o tumor dela era o mesmo, e o tratamento foi totalmente diferente. E é justamente isso. Se a gente tratar todo mundo igual, com certeza a gente está errando. Porque eu acho que cada indivíduo em si, ele tem a sua característica, né? Então, acho que hoje o tratamento, ele é realmente personalizado. Não só pela diferença do sujeito que está sendo tratado, mas da doença, principalmente, que está sendo tratada. Né? Então, a nuance da questão, a avaliação de qual é o subtipo tumoral, né? Ela faz parte da estratégia de tratamento do paciente. A gente falou agora atrás um pouquinho sobre a questão dos fatores de risco psicológicos, né? E os fatores de risco que a gente tem hoje em literatura, o que a gente pode alertar a mulher? Saúde física, que tipo de comportamento a gente teria que adotar para poder se prevenir, né? Então, assim, se a gente partir do pressuposto, né, que de cada, talvez vamos colocar aí 8 a 9, dentro de 10 mulheres que têm câncer de mama, 8 a 9, elas vão ter o diagnóstico de câncer de mama e a gente, por exemplo, pergunta para ela qual a história familiar que você tem. Ela vai falar, ninguém. Tá? Então, hoje a gente olha a situação especificamente de fatores de risco relacionados a hábitos de vida tomando uma importância cada vez maior. Né? Então, obesidade é uma das coisas que a gente sabe que aumenta o risco. Né? Principalmente obesidade na pós-menopausa. A gente tem também, às vezes, situações, por exemplo, de sedentarismo, né? Tanto que uma das orientações da paciente no tratamento, ou às vezes de uma paciente para prevenção, é justamente fazer atividade física regular. Certo. Né? Existem pacientes que têm predisposições genéticas, né, a ter câncer, e daí para essas pacientes acaba, vamos dizer assim, esse é um fator de risco, mas que não está presente na maior parte dos pacientes, muito pelo contrário, é uma população específica. Né? A alimentação dessa paciente, então, assim, aquilo que ela come tem também uma importância bastante significativa. Bebida alcoólica é um fator de risco. Certo. O fato da mulher nunca ter engravidado, o fato da mulher, às vezes, não amamentar é um fator de risco. Tá? Então, são situações onde a gente sabe que essa mama, ela está sob vamos dizer assim, um ambiente nocivo por um tempo maior. Certo. E por isso do aumento do risco para câncer, para ter a doença. Né? Entendi.
Então, a gente tem que tomar cuidado aí nesse conjunto todo multidisciplinar. Sim, Alimentação, atividade física, evitar aí bebida, cigarro, né? Tudo isso. Ainda mais hoje que a gente vive uma era dos famosos vapers, né? Então, cada vez mais a gente vê pessoas jovens, novos, adolescentes que estão ali fumando. E é, às vezes, até pior que o próprio cigarro. O cigarro, assim, a gente tem estudos especificamente falando do cigarro, a gente tem estudos que são um pouco conflitantes, né? Então, alguns falam que é sim um fator de risco, né? Mas ele talvez serviria como, talvez seria um fator de risco para câncer de uma maneira geral, né? Agora, para mama, existem alguns estudos que falam que, olha, não é um fator de risco para câncer de mama específico. É um pouquinho contraditório isso aí. Certo. Doutor, para aquela mulher mais jovem que acabou sendo diagnosticada, rastreou lá o exame, quais os riscos, né, ou medos que ela tem que quebrar, derrubar para o tratamento, para realizar o tratamento e não imaginar que o tratamento pode ou não causar ali um problema, de repente, de infertilidade no futuro, né? Isso realmente existe, não existe, né? Quais são os riscos? O tratamento do câncer de mama, né, principalmente relacionado muito à questão da quimioterapia, ele pode sim trazer prejuízo para a fertilidade ou às vezes, inclusive, fazer com que essa mulher, ela, vamos dizer assim, não tenha só um prejuízo, mas perca a fertilidade dela. Certo. Tá? Existem, infelizmente, algumas drogas que elas acabam afetando a fertilidade. Mas existem maneiras da gente tentar fazer essa paciente não perder por conta do diagnóstico, né, um sonho às vezes que é a maternidade. Então hoje a gente orienta as pacientes, principalmente as pacientes jovens, às vezes as pacientes que nunca tiveram filhos, né, a fazer vamos dizer assim, ela pode, por exemplo, coletar óvulo, né, ela pode deixar lá os óvulos dela guardadinhos e talvez num outro momento ela tentar gestar. Certo. Então, ter câncer de mama não é uma contraindicação para engravidar depois do tratamento. Certo. Tá? A gente diz que a gente tem hoje alguns estudos que mostram que é possível sim engravidar, mas isso tem que estar sendo acompanhado pelo oncologista clínico. Certo. Né? E maneiras de preservar a fertilidade também existem. Tá? Isso é uma coisa que a gente já consegue oferecer para a paciente dentro do tratamento. Certo. E doutor, a gente ter câncer de mama é algo muito difícil, né? O paciente sofre e ao mesmo tempo as pessoas que estão ao redor também, principalmente aquelas que estão próximas durante todo o tratamento, né? E o que você, como médico que vê isso todos os dias, o que você diria para as pessoas que estão ao redor dessa paciente? O que nós podemos fazer a mais por essa mulher que está enfrentando esse tratamento? Câncer de mama é uma doença que ela mexe realmente com a família toda, né? Mas às vezes não é incomum da gente se deparar com situações de pacientes que começam a ficar deprimidas porque a família ela se preocupa e começa, de certa maneira, a tolir a paciente em várias coisas, né? Então, eu digo que a família ela tem que estar presente não para ficar, de certa maneira, olhando para aquela paciente como se fosse uma vítima, né? Então, aquela ideia de vitimismo, né? Eu brinco do coitadismo, né? E não é isso, né? A paciente ela está passando por um tratamento de uma doença, ponto. Sim. E como o tratamento de qualquer doença, existem momentos em que a gente está bem, existem momentos que a gente está mal. Então, nos momentos que a gente está bem, a paciente ela tem que tentar fazer do momento do tratamento, e aí eu digo a família também, né? O câncer de mama ele tem que ser um momento da vida da paciente, não o resto da vida da paciente. Né? Não o dia a dia da paciente, porque a paciente ela começa a viver a doença, e isso é muito negativo. Sim. Né? Então, por exemplo, pacientes às vezes que têm condição de continuar trabalhando, eu viro e falo, olha, continua trabalhando, ocupa a tua cabeça com aquilo que você sempre fez, né? Quanto menos a paciente sai da rotina do dia a dia dela, melhor. E a família ela tem um papel importante, porque assim, existem momentos em que
a gente tem mais apreensão, mais preocupação, que são, por exemplo, momentos de um exame de imagem, às vezes momentos da consulta, da conversa com o médico e tudo mais. Natural que isso aconteça. Né? Então, tá mais apreensiva por conta disso, vamos lá, vou junto, né? A gente vai junto na consulta e tudo mais. E existem momentos em que você tem que, de certa maneira, viver a tua vida. Sim. Né? Porque senão, você relembrar em qualquer situação, você ficar relembrando um problema, seja ele qual for, isso, de certa maneira, pode ser negativo ao longo do tempo. Tá? Então, a família tem que estar do lado para os momentos, às vezes, bons, né? E para os momentos, às vezes, difíceis, está lá, vamos dizer assim, se você precisar de mim, eu estou aqui, a gente está aqui do lado e com o que você precisar, a gente pode ajudar. Eu acho que também é sempre importante a gente conversar com essa pessoa, né? Com essa pessoa próxima. Para ver também o que ela precisa naquele momento. Que às vezes ela quer só ficar tranquila no quarto dela, às vezes ela quer sair para tomar um café, ir no shopping. E sempre é válido lembrar também que existe vida além do câncer. Exatamente. Não é uma sentença de morte. Não passa nem perto disso. Graças a Deus, hoje a maior parte das pacientes, elas não é o que eu falei, elas não falecem por conta da doença, né? Elas passam esse momento do tratamento e elas continuam a vida delas. Né? Tem paciente que às vezes ela se preocupa muito com o câncer, mas às vezes ela tem um problema cardiológico que é muito mais grave. Né? E não é incomum, às vezes, de eu falar para uma paciente, eu se fosse você, né, depois do tratamento, na época em que a gente está seguindo essa paciente, e ela sempre angustiada, sempre preocupada, fala, olha... Fica mais preocupado, talvez, com o teu coração, ou às vezes com o teu diabetes aí mal controlado, porque do câncer as coisas estão tranquilas, elas estão evoluindo bem. Tá? Hoje, antes de vir aqui, eu estava conversando com uma amiga e realmente pegou duas pessoas, colegas dela, duas mulheres, que tiveram situações bem distintas. Uma teve diagnóstico, mas o esposo, o parceiro, incentivou ela realmente a manter as rotinas dela, né? Não sair dessa questão do deixar de fazer o que estava fazendo, sair para se divertir. Óbvio que tem todo o tratamento e às vezes o paciente acaba tendo reflexo do tratamento. Mas, por outro lado, uma outra família, o esposo acabou meio que se afastando da esposa, né? E aí a gente estava até conversando, né? Eu falei, olha, né, óbvio que vai entrar um pouquinho dentro da saúde mental, mas existem muitos casos de mulheres que o esposo ele acaba se afastando da mulher naquele momento. A gente também não sabe se há um afastamento da própria mulher, né, com relação ali a digerir aquela informação, o diagnóstico, né? Por que às vezes muitos maridos, parceiros acabam se afastando, doutor, da paciente? Difícil pergunta. É uma situação um pouquinho difícil da gente responder, porque realmente é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Eu falo que tem paciente que já passou pelo diagnóstico, pelo tratamento, já está em segmento, e se você perguntar assim, ela chega às vezes com a aliança e às vezes você pergunta assim, nunca vi, né, o parceiro junto. Outras que assim, o parceiro faz questão de estar a todo momento, em toda consulta, ao lado, né? Dizer para você qual que é o motivo, eu acho complicado, né? Eu acho que aí depende muito da questão de relacionamento, né, conjugal. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que quando a gente percebe que o marido está do lado, o marido está junto, o marido está, né, naquela situação, eu estou do teu lado para te ajudar e tudo mais, as coisas caminham de maneira mais tranquila. Né? As coisas, você percebe que a paciente ela não sofre tanto. Mas esse cenário que você falou, né, dessas duas realidades, elas são vamos dizer assim, uma rotina dentro do consultório. E inclusive nessa conversa, né, batendo papo com ela, hoje a gente falando do assunto do câncer de mama, infelizmente, por exemplo, uma das colegas dela teve que fazer mastectomia. E nunca mais o marido se aproximou dela para ter uma vida sexual, uma vida saudável, né? Óbvio que entra aí muitas questões aí psicológicas, né? Tanto dela quanto do esposo, mas eu acho que é o que o doutor colocou mesmo, quando tá ali o parceiro junto, acho que se sente
mais fortalecida. Não se colocar na posição de vítima, como o doutor colocou. Realmente é um diagnóstico difícil da pessoa entender, mas também ter, né, tentar entender que a vida continua, né? E que se é possível trabalhar, vamos trabalhar. Se é possível continuar fazendo algumas coisas, Sim. sair, passear, né? É que eu acredito também que o câncer de mama ele é um pouco mais delicado porque envolve muito a autoestima da mulher. Então, no caso de quem precisa realmente retirar a mama, você está retirando uma parte do seu corpo, que é tão importante para ela quanto qualquer outro membro. E fora isso, tem a questão também que quando a paciente passa pela quimioterapia, ela vai perder o cabelo. Sim. Ela vai passar por uma mudança muito drástica. Então, ela vai ver isso dia a dia. Então, tem que ter tanto o acompanhamento ali da família próxima, dando apoio, força, parceiro, quando é o caso. E eu acredito que também o acompanhamento psicológico, entre, né, tantas outras coisas que a gente sabe que é importante. Porque é um câncer que ele mexe diretamente com a autoestima da mulher. Ele tanto mexe com a questão da autoestima que hoje a gente, de via de regra, a gente sempre tenta oferecer para paciente, talvez, alguma estratégia de reconstrução da mama, né? Então, hoje em dia, você pensar em tratar câncer de mama, né, sem fazer reconstrução, é uma coisa que eu acho que toma uma situação, vamos dizer assim, eu acho que não cabe mais, né? A reconstrução mamária eu acho que talvez tenha sido um dos maiores avanços que a gente teve do ponto de vista do tratamento cirúrgico da mama, porque antigamente a paciente era submetida a uma mastectomia, ela saía sem mama, o tórax todo reto, com uma cicatriz enorme, né? E o que eu digo existem situações onde a gente ainda precisa fazer isso, né? Sem reconstrução. Mas são situações que a gente, aí, por uma condição oncológica. É diferente, por exemplo, de você não oferecer para a paciente, né? Às vezes, quando for possível, a reconstrução, né? A reconstrução mamária hoje, a gente diz que existem resultados, às vezes, que a gente olha que eu consigo, inclusive, melhorar, às vezes, a situação oncológica da paciente fazendo a reconstrução. E tem gente que pensa na reconstrução como colocar uma prótese na mama. Não é especificamente ou isoladamente isso, né? A reconstrução mamária, ela pode ser, às vezes, eu fazer uma cirurgia preservando a mama, né? E a gente adota técnicas de, vamos dizer assim, de cirurgia plástica para conseguir, vamos dizer assim, trazer a forma da mama, né? Para aquela mama que a gente teve que tirar um tumor. É muito diferente quando a gente fala em técnicas de cirurgia plástica. É muito diferente da gente propor uma cirurgia estética dentro de um tratamento oncológico. Não é isso. Certo. Né? O conceito da reconstrução a gente utiliza ela para diminuir o dano que o tratamento do câncer vai trazer para essa paciente. Tá? Tanto que a gente diz, olha, existem limites. Tem pacientes, às vezes, que a gente vê e fala, olha, mas e... Não, olha, veja só. Você não foi para uma cirurgia onde você estava indo para fazer uma situação de estética. A gente estava tratando um câncer, né? Então, situar a paciente em relação à expectativa que ela tem que ter, né? É muito importante. Muito importante mesmo. Por quê? Porque talvez um dos maiores, vamos dizer assim, uma das maiores situações de frustração talvez seja uma expectativa que não é real. Sim, né? E a reconstrução mamária, eu sou, né? Eu gosto muito dessa área específica, faço a reconstrução, né? E o que eu digo é algo que muda muito desse peso que você falou, né? Olha, eu vou... porque eu tô com câncer. Nossa, vai tirar minha mama inteira. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É muito diferente. A cabeça da paciente, geralmente, quando ela chega, é mais ou menos essa. Né? E aí, aos poucos, a gente vai mostrando, não é assim, né? E isso não só em relação à reconstrução, mas com todas as etapas, né, que ela vai passando. Até mesmo porque cada paciente, ele vai reagir de um jeito ao tratamento. Sim, tem. Por exemplo, em relação à reconstrução, tem paciente que às vezes você oferece, o paciente fala, mas doutor, quero. não quero.
E a pessoa está muito bem resolvida com isso. Sim. Né? Então, a reconstrução é uma obrigatoriedade? Não, não é uma obrigatoriedade. Se a paciente quer. Né? A paciente quer fazer? Quer fazer. Então, a gente tem que dar acesso à paciente dessa maneira. E existem situações onde, infelizmente, a gente quer, né, fazer para a paciente, mas aí por condições clínicas, né, ou oncológicas, aí não é possível. E esse não é possível, ele pode ser naquele momento, talvez uma vez passado um determinado tempo a gente tenha condições de oferecer, e outras situações que às vezes, infelizmente, elas são, né, assim, são contraindicações às vezes absolutas. Né? Então, isso tem que fazer a paciente entender o porquê de um sim, vamos reconstruir, ou um não, você não tem uma condição específica para a gente fazer isso, é importante nessa trajetória. Doutor, pegando esse gancho aí da questão, né, que a gente falou da estima, eu acho que as primeiras perguntas vão ser: meu cabelo vai cair? Minha sobrancelha vai cair? Meu cílio vai cair? Né? Vou ter que retirar minha mama inteira? Né? Tem os fatores físicos, os psicológicos. O doutor vê dentro da medicina hoje, ou fora do consultório, as mulheres que passam pelo enfrentamento da situação, da doença, elas conseguem ter uma rede de apoio, não só da família, mas locais, dentro da própria cidade. O médico acaba orientando, né? Olha, participe, de repente, de um grupo de apoio, para realmente estimular, né, a não passar por essa situação de uma maneira tão difícil, né? Tentar buscar o bem-estar. De que forma nós, mulheres, podemos nos ajudar umas às outras, né? Estando ou não enfrentando a situação. Assim, grupos de apoio existem, são vários, né? E, de certa maneira, trocar as experiências, elas vamos dizer assim, algo positivo, né? O problema que eu, às vezes, saliento é que existem situações de alguns grupos onde as pacientes, elas começam a desvirtuar um pouquinho esse apoio, né? E aí, às vezes, começa assim, eu já tive pacientes que vieram falar: doutor, tô num grupo ali do WhatsApp e tal, e que hoje morreu tal pessoa e, não sei. E, às vezes, isso se torna uma coisa, às vezes, um pouco tóxica, né? Então, eu viro e falo, o grupo de apoio é um negócio muito positivo, né? Mas a gente tem que só tomar um cuidado em relação a isso, porque mexe muito com o paciente, né? Mexe. Sim. Então, vamos dizer, num dia você está conversando ali com a pessoa, né? Às vezes presencialmente, às vezes por telefone, e no outro dia ali, que seja alguns meses depois, você descobriu que aquela pessoa fez o diagnóstico que a doença voltou, ou às vezes, né, que veio a falecer. Então, é um contexto que eu acho que é muito positivo desde que não se torne tóxico. Entendi. Né? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Isso eu não vou mentir, é uma opinião pessoal. Sim, sim. Porque a gente vê, às vezes, algumas pacientes muito mexidas com isso. Muito fragilizadas. Pacientes, às vezes, que já trataram, né? Mas que continuam tendo esse contato e que elas se fragilizam muito por isso, entendeu? Então, a gente tem que saber a medida disso, né? Sim. Nem, vamos dizer assim, tomar só esse cuidado. Uma pergunta que está fora aqui do roteiro. E homem, doutor, pode desenvolver câncer de mama? Pode. Câncer de mama, para ser diagnóstico de câncer de mama, a gente faz em homem. Né? É uma condição que o homem geralmente não... ele não consegue entender, né, como é que um homem vai ter câncer de mama. Mas o homem tem mama, né? E ele pode sim ter o diagnóstico. Geralmente, a gente tem, até por conta desse tipo de pensamento, às vezes os diagnósticos são tardios. Né? O tratamento vamos dizer assim, acaba sendo um tratamento muito parecido com o da mulher, né? Quimioterapia, quando necessário. Às vezes usa uma medicação para fazer um bloqueio, né, hormonal na mama. Então, e pode, né, existe uma correlação de câncer de mama com uma alteração genética, né, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome de BRCA, onde a gente faz são pacientes que têm um risco maior de ter câncer de mama ao longo da vida. Entendi. E eu acho que
quando a gente fala em câncer de mama, a gente tem que lembrar não só da gente, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que uma mensagem que a gente tem que deixar nesse podcast é que você, mulher, tem que buscar as mulheres que estão ao seu redor. Leva ela, vai no médico, incentiva a fazer mamografia, ultrassom, os exames que forem necessários. Eu acho que esse é o principal apoio que nós mulheres podemos dar umas às outras. É de lembrar aquela amiga, a mãe, a avó, a tia, e aí, já fez o exame esse ano, vamos fazer junto? Porque eu acho que aí a gente consegue ir melhorando esses diagnósticos e também desmistificando tudo que existe ao redor do câncer, né? Com certeza. Porque antigamente era até proibido falar a palavra, né? Não fala essa palavra. Não fala essa palavra, né? Eu tô com aquela doença, né? Nossa, não gosto nem de pensar, né? Acho que super importante. Doutor, e daí assim, a paciente, ela fez o diagnóstico, fez o rastreamento, tratamento. Qual é a periodicidade que ela tem que estar indo ao mastologista para estar acompanhando, né? Para realmente saber, olha, eu fui curada, né? A gente diz que o critério de cura, né, antigamente, e algumas pessoas até hoje utilizam, é a paciente não ter sinal de retorno da doença dentro dos 5 anos depois do tratamento. Né? A gente vê, às vezes, retorno da doença com 9, 10, 11, 12 anos para alguns subtipos tumorais. E a gente questiona muito isso. Antigamente a gente achava, é um novo tumor. Mas, às vezes, subtipo tumoral igual, né? E você olha e fala, poxa, talvez seja a mesma doença. A periodicidade, na verdade, ela vai depender muito da condição em que aquele paciente está. Certo. Né? Então, o médico, assim, o médico que está assistindo essa paciente, a depender da demanda que ela tenha, né, ele vai definir qual que é essa periodicidade. Não existe uma coisa fixa. Olha, você precisa fazer em tanto tempo. Né, você precisa ver. Né, então, existem profissionais, às vezes, olha, vem aqui de 6 em 6 meses. Vem aqui com, né, às vezes, uma periodicidade um pouco menor. Então, depende muito da condição da paciente depois do tratamento, do diagnóstico dela, com a extensão da doença e tudo mais. Né, então, é variável. Variável, assim, variável que eu digo, cada médico vai analisar, vai avaliar a situação da paciente, ele vai definir qual que é a periodicidade. E aí, entendam, tá? Consultas. Né? Mas e os exames de imagem? Os exames de imagem, eles dependem de qual foi a avaliação que foi feita na última... Então, assim, o paciente tratou, né? Geralmente, depois de um determinado tempo, ele faz o primeiro exame de controle e, a depender do que tiver nesse laudo, vai ser definida a periodicidade que ela precisa voltar. Né? Vamos, assim, revisitar o exame de imagem, vamos assim dizer, né? Se a gente pode falar dessa maneira. Doutor, de tanta pergunta que a gente fez aqui, tem algo importantíssimo que a gente esqueceu de perguntar, que é essencial colocar para as mulheres? Eu acho que a ideia, né, assim, seria justamente a gente explicar para as pacientes a importância de ter, quando a gente fala em prevenção, né, o que a gente está tentando explicar é assim, olha, se você tem uma expectativa de que fazer a mamografia isoladamente é uma maneira de prevenção, talvez a gente tenha que trazer uma ideia um pouquinho diferente. Eu acho que isso é o bom hábito de vida, né? Você justamente combater aqueles fatores de risco talvez seja o mais importante, né? No sentido da gente daí sim prevenir, né? E junto disso a gente trazer a ideia de que o diagnóstico precoce com a mamografia, né? Falando assim de uma maneira geral, né? Para toda a população, é aquilo que a gente vai ter o melhor cenário, uma paciente se cuidando e tomando cuidado para também fazer o diagnóstico precoce. Isso eu acho que é a melhor situação que a gente pode ter, como talvez a ideia principal aqui da conversa. Perfeito. E vale lembrar também que o fato de você ser uma pessoa talvez com melhor estilo de vida, super ativa, alimentação perfeita, também não exclui a chance
de ter um câncer. Então, não adianta achar que também tem um estilo certinho de vida, digamos assim, saudável, e não precisa ir ao médico. Todos nós temos que ir ao médico. Sim. Não é uma garantia de que a gente não vai ter, né? Garantia, infelizmente, se a gente pudesse dar, a gente daria. Né? Olha, eu tô levando vários puxões de orelha. Prevenção, né? E vale lembrar que, assim, por mais que às vezes no sistema público não tenha aquele exame, a partir já dos 40 anos, você pode buscar, né? Outros lugares, como, por exemplo, a própria SSG, né? Sim. Mas existem outras formas de você ter acesso ao exame. Eu sempre falo, é bom não pagar para ver, né? Se a gente tem condições, que a gente realmente se esforce para ir até o médico, para fazer a nossa parte. E, claro, torcer para que não tenha nada, mas que se tiver, que seja detectado com grandes chances, né? Sim. De tratamento e cura. Exatamente. Doutor, muito obrigada por ter vindo, ter nos ajudado aqui a passar tanta orientação aqui para as mulheres, né? E eu acho que, para mim, aqui de tudo, é a prevenção. Vou levar como exercício de casa. Gente, o doutor Tiago, ele atende pela SSG. Doutor, onde que a gente te encontra no Instagram? Na verdade, o Instagram é o Instagram da própria clínica, né? Então, é da Clínica 100. E aí o pessoal pode encontrar lá não só o Tiago, mas todo o corpo clínico lá do nosso serviço, que a gente tenta cada dia mais fazer o que a gente pode de melhor para os pacientes. É verdade, pessoal. A SSG tem parceria com a Clínica 100, são vários especialistas lá. Entra no Instagram, dá uma olhadinha lá, verifica se o seu médico está lá fazendo parte da clínica. E é isso, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Obrigada, Mayara. Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até um próximo encontro. Até.